Bom dia, senhoras e senhores, queridos seguidores, ouvintes, concurseiros em geral, amigos. Porque eu não tenho apenas aluno, tenho amigos. E essa é a caminhada de um concurseiro vitorioso. Você consegue amigos, concurseiros vitoriosos. Todos pensam que a caminhada para o sucesso ela é isolada, mas quantas pessoas a gente agrega no caminho? E isso me deixa extremamente orgulhoso. E hoje eu vou falar de uma coisa muito importante, sobre a doação, um contrato de doação. Todo mundo fala assim, a doação é um contrato gratuito, as pessoas não estão muito, não levam muito relevância por causa da gratuidade, mas tem implicações e é uma forma de planejamento patrimonial extremamente importante. Por quê? Você já vai organizar tributariamente falando e principalmente em relação a muitas alterações que estão tendo em relação a ITCD e a tendência a cada vez mais aumentar o ITCD e principalmente o STF já admitiu a progressividade de alíquotas do imposto de transmissão causa mortes e doação, que é o imposto que incide este instituto, que é a doação. Já vou até recomendar um excelente livro, um excelente artigo dessa obra aqui do extrajudicial do Alberto Gentil Pedroso, que é coordenador um artigo do André Santos Gigliotti. Nossa, fantástico! Que artigo! E eu acho que se tivesse na faculdade uma coleção dessas, tá muito melhor do que o tradicional. E onde eu vou começar a doação? Eu falaria até com o seguinte adágio ético. É dando que se recebe, mas a doação não se restringe a dar bem móvel ou imóvel, porque muitas vezes até a doação pode ser remuneratória. Olha só o universo que eu estou abrindo em relação ao Instituto da Doação. Olha só, não é tão simples assim. Mas voltando ao que eu estava falando, existe também as doações remuneratórias, as doações modais. Então você, nesse universo você já vai dizendo assim, será que o contrato de doação é um contrato gratuito? Mas não envolve dinheiro. Vamos voltar à teoria geral dos contratos. Contrato gratuito porque, por ser um contrato unilateral, ele implica obrigações para uma só parte, certo? Ou seja, e isso implica a questão da obrigatoriedade em relação ao contrato de doação. Você pode exigir, ele é exigível uma vez que não ocorrer a tradição ou a lavratura de escritura de doação. Lembrando, até a questão da promessa de doação, que é um contrato preliminar. Ele pode ser exigível se for uma doação modal. É possível a adjudicação compulsória nesse caso, certo? Uma vez implementada a condição. Mas se não for uma doação modal, na minha opinião e na opinião de vários vários doutrinadores, não. Por quê? Por ser um contrato gratuito. Se fosse um contrato comutativo, sinalagmático, oneroso, seria sim exigível a respectiva adjudicação. A doação ela pode ser inter vivos ou causa mortis, instituída, portanto, em testamento. Lembrando também que esse testamento, que eu vou fazer um vídeo específico sobre o testamento, de acordo com o Código Civil, ele tem muitas
nuances, muitas peculiaridades. Mas a doação causa mortes, tem que lembrar uma coisa: a diferença de doação universal e a doação inoficiosa. Doação universal é aquela que fere o estatuto do patrimônio mínimo. O que é o estatuto do patrimônio mínimo? Você tem que ter um patrimônio mínimo a fim de sua sobrevivência. E a doação inoficiosa é aquela que transcende aquela liberalidade que supera a possibilidade, a metade disponível da herança, tanto que isso é passível de colação, certo? Salvo se houver disposição ao contrário, certo? E isso, essa cláusula de doação inoficiosa ocorre inter vivo, certo? Você pode haver posteriormente redução das disposições testamentárias. Olha só o que esquecem de falar pra gente na faculdade. Nosso texto do Código Civil é tão rico e fica aquela coisinha de ficar dividindo. Fulano recebe tal, ciclano recebe tal, não sei o que lá. E olha só o que a gente perde, uma riqueza tão grande em relação ao universo da doação. Outra coisa que eu tenho que falar e com muita seriedade é o aspecto tributário, principalmente em relação à questão da incidência do ITCMD. Lógico, e também eventualmente pode haver o que? Um acréscimo de renda ou patrimônio para fins de imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional e no regulamento do imposto de renda, principalmente no que versar a doação de numerário, que é extremamente importante isso aí, principalmente quando esse numerário é destinado a menor para fins de aquisição de imóvel, certo? Porque muitas vezes o que é a boa prática? Os pais doam para o menor incapaz numerário no intuito da criança adquirir este bem imóvel, e ela começa a agregar patrimônio. Olha só uma forma de planejamento tributário. Ela já vai começando a ter o seu patrimônio, a sua pequena poupança, a sua previdência. E pais espertos fazem isso. Doam numerário para fins do menor, mediante escritura pública, obviamente, adquirirem. Olha só, e eu tô meio que saltando assuntos até para o quê? Para ver quais são os fatos geradores no imposto de doação ITCM e no finalzinho D, doação intervivos. Eu vou basear no código de norma, eu digo no Código Tributário Estadual de Goiás, porque lembrando que para fins do Código Tributário Estadual de Goiás, a doação é o que? É o ato contratual ou a situação em que o doador, por liberalidade, transmite bem, vantagem ou direito de seu patrimônio ao donatário que o aceita, expressa, tácita ou presumidamente, e também a cessão não onerosa, a renúncia em favor de determinada pessoa, ou seja, a cessão translativa se equivale a doação no nosso Código Tributário Estadual, certo? A renúncia em favor de determinada pessoa, a instituição convencional de direito real e o excedente de quinhão ou de meação, ok? Fiquem bem atentos em relação a isso, tanto isso que o artigo 72A do Código Tributário Estadual, ele também faz uma equiparação legal. Lógico, tem aquela questão do artigo 110 do Código Tributário Nacional, que é um direito
virtude de sobreposição, mas está aí, não foi declarado inconstitucional. Então há uma presunção kelseniana de constitucionalidade, que é o que? Caracteriza-se a doação, a transmissão onerosa da propriedade ou da instituição onerosa de direito real em favor de pessoa que não comprove o pagamento por meio de recursos próprios. Inciso 2. A transmissão onerosa de bem ou direito na situação de uma pessoa que os adquire de outrem e o pagamento é efetuado por um terceiro que age como interveniente pagador, expressa ou implicitamente. Também, o valor recebido em um contrato de empréstimo firmado entre ascendente e ascendente e descendente, entre a empresa e sócio com ausência de prazo de devolução do empréstimo. Tanto isso nas escrituras, de acordo com o Código de Normas de Goiás, você tem que consignar o grau de parentesco do donatário, entre o doador e donatário, certo? Pessoal, fiquem bem atentos em relação a isso. Remuneração do capital, correção monetária e registro do contrato de empréstimo. Lembrando que esse tipo de operação é o que, de acordo com o provimento 88 do Conselho Nacional de Justiça, é uma que denomina operação suspeita. Fiquem bem de olho em relação... Vocês estão vendo que eu estou correlacionando direito tributário com direito penal, o direito notarial registral e o direito civil? Ou seja, a doação não é só apenas o verbo doar, entregar. Não. É muito mais complexo do que eu estou lhe mostrando. E só vou dar uma pequena notícia sobre isso. Eu poderia fazer um vídeo ou uma live de 3 horas que eu não iria esgotar o tema. E apesar que na faculdade de Direito vocês tiveram... A maioria dos professores falaram o quê? Isso em 30 minutos. A integralização ou aumento de capital social por pessoa que não comprove que o fez por meio de recursos próprios. A cessão onerosa em que o cessionário não comprove pagamento por meio de recursos próprios. A utilização de reservas de lucros acumulados e lucros dos exercícios seguintes em pagamento de ações ou cotas em contrato firmado entre ascendente e descendente. Isso eu falo até para a interpretação econômica do fato gerador, do artigo 116A, parágrafo único do Código Tributário Nacional, porque muitas vezes, para evitar aquela questão da nulabilidade da venda entre ascendente e descendente, e aliás usam isso para evitar a colação, fazem a compra e venda e as pessoas anuem. Na verdade não há uma compra e venda, tanto isso que incide o quê? ITBI, ao invés de TCD. Mas há uma interpretação nesse caso. De quê? De uma interpretação. A administração tributária estadual ela pode canetar, podemos dizer, e de acordo com fundamento no Código Tributário Estadual. Olhe bem a situação que vocês têm que ficar bem atentos, certo? A utilização de reserva de lucros acumulados e lucros dos exercícios seguintes em pagamento de ações ou cotas em contrato firmado entre ascendente e descendente. Também a transferência para sócio ou acionista que detenha a nua propriedade das cotas ou ações de lucros acumulados e reservas mediante incorporação ao capital social, e também a diferença positiva entre o valor de mercado da cota ou ação e o valor nominal expresso no contrato social ou em livro de transferência de ações. Também de bem ou direito e o valor nominal expresso no contrato social ou contrato de compra e venda. Lembrando também do bem ou direito e o valor utilizado quando a integralização ou aumento de capital, proporcional à participação do sócio beneficiário. Lembrando, estou falando de acordo com o Código Tributário do Estado de Goiás. Certo? Mas há muita semelhança entre os códigos tributários estaduais em relação à equiparação. Então fiquem bem atentos em relação a isso. Mas voltando à questão da doação inoficiosa, eu tenho que lembrar uma coisa muito importante, pessoal. A questão da avaliação dos bens na questão da doação inoficiosa. Lembrando que o atual Código Civil
estatuiu um momento da colação no artigo 639 do Código Civil, que será aquele em que os bens estiverem ao momento da abertura da sucessão, certo? Porque há uma divergência, porque tem um enunciado 119 do CJF que eu vou ler para vocês aqui. Enunciado 119 do CJF: para evitar o enriquecimento sem causa, a colação será efetuada com base no valor da época da doação, nos termos do caput do artigo dos 2004, exclusivamente na hipótese que o bem doado não mais pertence ao patrimônio do donatário. Se, ao contrário, o bem ainda integrar seu patrimônio, a colação se fará com base no valor do bem na época da abertura da sucessão, nos termos do artigo 1014 do Código de Processo Civil, de modo a preservar a quantia que efetivamente integrará a legítima quando essa se constituiu, ou seja, na data do óbito. Mas o que é o artigo 639? Pronto. Os bens que tiverem no momento da abertura da sucessão. Olha só a questão da doação inoficiosa, certo? Para preservar a legítima dos herdeiros necessários. E fiquem bem de olho, não inventem de fazer aquela vendinha simulada de ascendente a descendente com a anuência de todos os herdeiros, porque muitas das vezes a própria administração tributária estadual pode equiparar a compra e venda, certo? Então fiquem bem de olho, façam um planejamento cuidadoso, muitas vezes se consultem com um contador, porque quem sabe só direito não sabe nada. Então, e também é um contrato que os contadores deveriam saber um pouco melhor, até para fins de blindagem patrimonial, porque muitas vezes utiliza o quê? Blindagem patrimonial é simples, é só fazer duas coisas: doação com usufruto e integralização de holding. Não é só isso não, pessoal, por favor. É menosprezar a inteligência dos agentes da administração tributária, é menosprezar os juízes, é menosprezar todo um arcabouço jurídico. Você tem uma questão de planejamento bem mais agregado. E estudem sobre o tema. Puxando até o gancho no assunto, é o que é o denominado também usufruto convencional por retenção ou usufruto deducto, que é a doação com reserva de usufruto, certo? Os usufrutuários não são proprietários do bem até o falecimento, certo? Eles vão possuir o direito, que é meio que uma contradição em termos, mas eles têm o direito de nele ficar, mas não de impedir a sua alienação, certo? Porque o usufruto, vamos pegar a Savigny, vamos desmontar a propriedade como se fosse um Lego. E nesse Lego ficou 3 pecinhas. Ficaram 2 pecinhas. Usar e fruir. Vamos colar essas 2 peças. Usos et fructus. Usar e gozar da coisa. Opa, cadê aquela pecinha do Lego que fica daquele meu direito de alienar que tinha naquele modelo de propriedade? Aí que entra a flexibilidade da propriedade. Ela é versátil. Mas o usufruto, ele é abaixo da propriedade. Tanto isso que no artigo 1225 ele é completo. Se transmite a nua propriedade na doação e se reserva com o usufruto. Você se torna... O usufrutuário é o possuidor direto da coisa. Usando, certo? Você vai desdobrar, certo? Mas não vai impedir a alienação. Apesar que você tem a anuência nas escrituras do usufrutuário, certo? Quando há uma alienação, certo? É um dos meios de planejamento sucessório, certo? E lembrando que a questão
eu vou usar a lei paulista, a lei 11.331, para ter um exemplo, até para fins de análise dos emolumentos. Tanto isso que a cobrança é o quê? 2/3 do valor do imóvel na doação e 1/3 do valor de imóvel para fins de apuração de emolumentos para reserva de usufruto, ou seja, quase 1/3 para fins de cobrança de emolumentos. Aqui em Goiás se aplica a mesma lógica, porque os códigos de normas acabam copiando um do outro, certo, pessoal? Fiquem bem atentos, que aquelas notinhas explicativas, certo? E a mesma forma é copiado em relação à base de cálculo. Tanto isso que aqui no Código Tributário do Estado de Goiás há 2 vezes o fato gerador na instituição do usufruto convencional e também quando ocorrer ato ou fato jurídico que resulte na consolidação da propriedade na pessoa do proprietário, no caso da extinção de usufruto. Mas eu recomendo fazer o que? Nesse caso, solved et repete. Paga e depois requeira a restituição, porque há uma bitributação nesse caso, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso, porque você está protegendo o patrimônio do seu cliente, ou o seu. No caso do Estado de Goiás, se aplica o 100% na instituição do direito real, porque o valor de mercado integral do bem, quando por prazo indeterminado, artigo 77b. A gestão anterior ao último governo, do governador Marconi Perillo, ele fez uma boa reforma na dinâmica do ITCD. Por isso que o ITCD aqui em Goiás ficou muito mais oneroso pro caso da incidência. Outro tema importante, pessoal, a questão da doação, da reversão dos bens em relação ao patrimônio, se sobreviveu ao donatário, certo? É a famosa cláusula de reversão, certo? Lembrando que não é possível a questão do fideicomisso por ato inter vivos, certo, pessoal? Que aí vai ser uma dinâmica que eu vou gravar outro vídeo pertinente, certo? Porque não se pode, de acordo com o artigo 547, instituir a cláusula de reversão em favor de terceiro, entendeu? Salvo a questão do fideicomisso, mas aí é causa mortis, entendeu? É como se fosse uma substituição em favor de terceiros ainda não existentes, entendeu? A dinâmica do fideicommissum. Mas também, pessoal, fiquem bem atentos, o STJ ele julgou válida e eficaz a cláusula de reversão em favor de terceiro quando foi anterior ao Código Civil de 2002, certo? Ainda que a condição resolutiva se verificou após o Código Civil de 2002. É o RESP 1.922.153. Tanto isso que observa-se dos dispositivos legais acima mencionados que, ao contrário do Código Civil de 2002, o diploma anterior, a despeito de autorizar a cláusula de reversão em favor do doador, nada dizia acerca da reversão em favor de terceiro, muito embora existam respeitáveis opiniões em contrários ante a lacuna legislativa. Deve admitir-se a cláusula de reversão em favor do terceiro na hipótese de doações celebradas na vigência do Código Civil de 16, prestígio à liberdade contratual e autonomia privada, certo? Lembrando que no aspecto tributário não vai incidir imposto intervido no caso da reversão, por ausência de previsão legal, princípio da legalidade. Lembrando também as cláusulas de reversão a revogação, que diferencia daquelas cláusulas previstas no Código Civil em relação
a revogação da doação. Por que eu falo revogação? Diferencia de anulação, que a revogação é um ato perfeito, mas, por exemplo, tentativa de homicídio, ela permite a revogação, entre outras causas também que permite também a deserdação ou indignidade. Há uma simetria nessa dinâmica. Lembrando que também é possível a aposição de cláusulas restritivas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade na doação, certo? Mas o nosso Código Civil atual impõe a necessidade de imposição de justa causa, certo? E lembrando o seguinte, pessoal, quando há o falecimento do doador, muitas das vezes o que acontece? A possibilidade de cancelamento dessa cláusula de inalienabilidade, mas eu divirjo doutrinariamente em relação a isso, em relação à proteção. Mas é aquele negócio, a pessoa pode, o beneficiário, o donatário, pode comprovar judicialmente que essa justa causa não mais subsiste. E por isso, pedir judicialmente a revogação dessa causa dita justa, certo? E também, para finalizar, a doação bipartida de numerário com cláusula de compra de imóvel em favor do menor. Tanto isso que é o que? Essa compra e venda bipartida, ela é para favorecer e planejar o patrimônio do filho, certo? Tanto isso que o ato de compra de bens em nome de filho menor, por ultrapassar os limites da simples administração de bens, possui como requisito imprescindível a apresentação do alvará judicial autorizativo de compra, salvo se na escritura constar a doação de numerário dos pais ao filho, certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso. Há uma doutrina do Elvínio da Silva Filho sobre essa temática, certo? Lembrando que ele pode, o doador numerário pode clausular o bem a ser adquirido. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu esse caso, certo? Lembrando que no caso da questão tributária vai incidir eventualmente interceder na doação do numerário, salvo casos de isenção, e o ITBI na compra e venda do. E ressaltando, para finalizar, em relação à aceitação. A aceitação, ela há um prazo se for pura e simples. Tanto isso que o artigo 539 ele é bem claro em relação a isso. O doador pode fixar prazo ao donatário para aceitar, se aceita ou não a liberalidade. E se desde o donatário ciente do prazo não faça dentro dele a declaração entender que se aceitou. Há uma doação tácita, mas quando for modal, há uma doação expressa. E também a doação remuneratória, que na verdade a doação remuneratória ela possui uma natureza de dação em pagamento, ou um caráter de gratidão em relação a um serviço prestado. Mas também não vai perder esse caráter de liberatório, certo? De liberalidade, podemos dizer. Lembrando que a doação ela se faz por escritura pública quando bens imóveis ou instrumento particular. Lembrando que também não se revogam por ingratidão as doações puramente remuneratórias, as oneradas com encargo já cumprido, as que fizerem cumprimento de obrigação natural e as feitas para determinado casamento. Se assemelha ao dote, mas como não existe mais o regime dotal, tem essa disposição, certo? Lembrando que pode ser revogado por ingratidão do donatário por inexecução do encargo, certo, pessoal?
Lembrando que não é nula a cláusula ou não escrita se não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Lembrando, artigo 557. Podem ser revogados por ingratidão as doações se o donatário intentou contra a vida do doador ou cometeu o crime de homicídio doloso contra ele. Se cometeu contra ele ofensa física, se o injuriou gravemente ou o caluniou, e se podendo ministrá-lo, recusou ao doador os alimentos que ele necessitava. O cara foi, além de doação, ainda faz uma coisa dessa, né? Lembrando que a ação vai caber aos herdeiros desse caso, se for no caso de homicídio doloso ao doador, exceto se houver o perdão, certo? Aquela questão bem quase que de filme. Infelizmente no Brasil, o perdão, a pessoa que perdoa é confundida com o trouxa. Mas não é bem assim. São questões até, nem sei o que eu posso dizer, quase que moral. Quem perdoa se sente mais livre do que o ofensor. E tanto que isso, com essa questão da questão da revogação, que se mitigou a aplicação da Lex Cynthia do direito romano. Aliás, mais uma recomendação de obra aqui do José Carlos Moreira Alves, que a doação se torna perfeita, só que o que? Se revoga. No direito romano, nas institutas, poderia haver uma certa cláusula de revogação. A regra no direito brasileiro é a não revogação, é um ato perfeito em si, certo? Então era isso que eu tinha a dizer em relação à revogação. Eu vou, em plena sexta-feira, manter o meu bordão, porque apesar que é quase sexta-feira, meio-dia, mas para quem quer vencer, quem quer comprar um Audi no sábado, vocês têm que persistir. Por isso que eu falo, fé no Pai, que o Audi sai. Muito obrigado, bom fim de semana e tudo de bom para vocês.